queridos amigos, bem-vindos ao canal Animal TV. Eles estão entre os animais mais lentos do mundo. Tem um jeito bastante simpático. O formato da boca dá a impressão que estão sempre sorrindo. São chamados de bichos preguiça ou apenas preguiças. Estão classificadas em um grupo chamado de Xenarthra, juntamente com os tamanduás e tatus. Antigamente esse grupo era chamado de Edentata. Esses bichos surgiram no período chamado de Terciário, há cerca de 60 milhões de anos. Os animais desse grupo têm algo muito diferente dos outros mamíferos. Possuem de 8 a 9 vértebras cervicais, que são os ossinhos do pescoço, que fazem parte da coluna vertebral. A maioria dos mamíferos, incluindo os humanos, tem 7 vértebras. Essa quantidade de vértebras permite que as preguiças girem a cabeça 270 graus, sem mover o corpo. Sua dentição é incompleta, ou seja, as preguiças não têm todos os dentes. Por exemplo, não possuem os dentes da frente, os incisivos que nós chamamos. E para rasgar as folhas, para cortar as folhas que elas se alimentam, elas usam seus lábios bem duros. Vamos ver a dentição nessa réplica de crânio de uma espécie chamada preguiça real. Percebam então aqui no crânio que elas possuem caninos pontudos, tanto em cima como embaixo, aqui na maxila inferior e na superior. Os molares, que são os dentes do fundo da boca, que elas usam para mastigar, para macerar as folhas que elas comem, e não possuem os dentes da frente, os incisivos. Bem diferente, né? Todos os seus dentes não são fortes, já que não possuem esmalte, por isso só se alimentam de vegetais. Esses dentes estão sempre crescendo, pois se desgastam constantemente durante a mastigação. Comem frutos, brotos e principalmente folhas. As folhas não fornecem muita energia ou nutrientes e não são fáceis de digerir no estômago. Por isso elas possuem muitas bactérias que ajudam a digerir a celulose das plantas. Sua digestão pode levar um mês ou mais para ser concluída. Por isso podemos dizer que as preguiças estão com o estômago sempre cheio de alimento. Na Mata Atlântica, elas se alimentam dos frutos da embaúba, que ficou conhecida como árvore da preguiça. É uma das poucas espécies de mamíferos que vive sem precisar de água. Isso porque ela retira todo o líquido que precisa do seu alimento. Podem alcançar de 60 a 80 centímetros de comprimento e, dependendo da espécie, pesam de 3,5 kg a 8,5 kg. Elas enxergam colorido, mas tanto a visão quanto a audição são bem ruins. Mas o olfato é muito bom, e é assim que elas localizam seus alimentos. São animais arborícolas, vivem praticamente a vida toda no alto das árvores. Descem ao chão principalmente para se deslocar de uma árvore para outra quando elas não têm os galhos se encontrando, os galhos próximos, que a preguiça possa atravessar de uma árvore para outra. Suas pernas e braços não são especializados para caminhar, e para se deslocarem no chão, elas se arrastam. E é nesse momento que elas podem ser predadas por onças e jaguatiricas, por exemplo. Ou atropeladas, se elas tentarem atravessar uma rua próxima de uma área com floresta. Durante o meu trabalho, eu já salvei bichos preguiça tentando atravessar ruas e muitas vezes quase sendo atropelados. Outro momento que elas descem ao chão é para fazer xixi e cocô. É verdade, os bichos preguiça não fazem xixi e cocô do alto das árvores. Elas descem próxima do chão e fazem suas necessidades. E a parte mais curiosa de tudo isso é que eles fazem cocô apenas uma vez por semana. É isso mesmo, até o intestino dos bichos preguiça é bem devagar. Imaginem só, fazer cocô uma vez a cada 7 dias. Como
elas passam muitos dias em uma mesma árvore se alimentando, descem para fazer cocô embaixo dessa árvore. O mais legal de tudo isso é que suas fezes servem de adubo, fornecendo nutrientes para a árvore que a alimentou. Seus membros são especializados para se deslocar nas árvores. Elas têm longas garras curvadas, que se agarram perfeitamente nos galhos. Na espécie preguiça de 3 dedos, os braços são 50% mais compridos que as pernas. Vejam as imagens dessa preguiça que eu gravei no zoológico da cidade de Munique, na Alemanha. Elas se movem apenas quando necessário, e mesmo assim, muito lentamente. Geralmente atingem uma velocidade de 4 metros por minuto, mas podem se mover a uma velocidade de 4,5 metros se estiverem em perigo, quando o predador estiver por perto, por exemplo. Não ajuda muito, né? É só meio metro a mais do que seria normalmente. Agora, por incrível que pareça, as preguiças são ótimas nadadoras. Podem atingir velocidades de 13,5 metros por minuto, muito mais rápida do que no chão. Elas usam seus braços longos para remar na água e podem cruzar rios e nadar entre ilhas. São tão adaptadas para viver no alto das árvores que comem, dormem e dão à luz penduradas nos galhos. Seus braços, pernas e unhas curvadas são muito fortes. Já foram registradas preguiças penduradas nos galhos mesmo após a morte. Diferente dos outros mamíferos, seus pelos nascem da barriga em direção às costas. Já que passam a maior parte do tempo penduradas, a posição dos pelos ajuda com que a água da chuva possa escoar melhor. Os pelos das preguiças podem ter muitas algas, deixando o animal com uma coloração mais esverdeada. Isso é muito legal, já que ajuda o animal a se camuflar no alto das árvores, se escondendo de seus predadores. Essas algas também podem servir como alimento. Às vezes as preguiças lambem seus pelos procurando nutrientes nas algas. Outra coisa muito curiosa é que uma espécie de mariposa vive no meio dos pelos dos bichos preguiça. Você pode falar, nossa, credo, mariposas vivendo no meio dos pelos? É verdade, e isso é muito importante para esses animais. As mariposas põem seus ovos nas fezes da preguiça no chão da floresta. Quando esses ovos eclodem, as larvas das mariposas se alimentam das fezes da preguiça e após crescerem e adquirirem asas, elas voam e se escondem nos pelos do animal. O mais legal de tudo isso é que as mariposas ajudam na fertilização das algas que estão nos pelos da preguiça. E lembram que eu falei que as algas são importantes para a preguiça, já que ajudam na camuflagem e como alimento. Além dos felinos, outro predador das preguiças são as arpias, também chamadas de gavião real, uma das mais fortes e grandes águias do mundo. Dependendo da espécie de bicho preguiça, podem dormir de 9 até 14 horas por dia, claro, pendurada em uma árvore. Um fato muito curioso é que as preguiças são consideradas animais heterotérmicos, o que significa que sua temperatura corporal pode variar de acordo com o ambiente, normalmente variando de 25 a 35 graus. Mas as preguiças são capazes de diminuir essa temperatura para até 20 graus, induzindo o que chamamos de torpor. O torpor é um estado de diminuição do metabolismo, da atividade fisiológica de um animal. O torpor permite que os animais sobrevivam em períodos com pouca disponibilidade de alimentos. Isso pode acontecer durante alguns dias ou até mesmo algumas horas. As preguiças podem reduzir ainda mais o metabolismo, que já é lento, e diminuir a frequência cardíaca para menos de 1/3 do normal, permitindo que prendam a respiração por até 40 minutos. As fêmeas normalmente têm um filhote a cada ano. Mas às vezes, por ser um animal muito lento, as fêmeas ficam sem se encontrar com os machos por mais de um ano. A gestação dura quase 11 meses. Os recém-nascidos medem de 20 a 25 centímetros
e pesam cerca de 260 a 320 gramas. As fêmeas dos bichos preguiça carregam o filhote nas costas e no ventre durante aproximadamente os 9 primeiros meses de vida. Nesse período, a mãe protege o filhote enquanto ele se prepara para sobreviver sozinho na floresta. O tempo médio de vida das preguiças de 2 dedos na natureza é de 20 anos e de até 30 anos em cativeiro. Existem 6 espécies diferentes de bichos preguiça divididas em 2 gêneros. Bradipus, que são as preguiças de 3 dedos nas mãos, e Colepus, que são as preguiças de 2 dedos nas mãos. Preguiça comum, também conhecida como preguiça marmota ou preguiça de óculos. Ocorre de Honduras até o norte da Argentina, em todas as florestas do Brasil. As fêmeas pesam em média 4,6 kg e os machos em média 4,770 kg. O comprimento dos dois é igual, chegando a 58 centímetros. Como vivem em diversas regiões da América do Sul, não estão ameaçados de extinção. Preguiça de bentinho, também conhecida como preguiça de garganta amarela. Vive na Amazônia brasileira e também na Venezuela, Bolívia, Guiana Francesa e Suriname. Pesam de 3 a 6 quilos e medem 50 centímetros. Sua pelagem é marrom acinzentada, sendo que na região da testa e da garganta tem coloração amarela e a região dos ombros possui pelos escuros na maioria dos animais. Os machos podem se distinguir das fêmeas por uma mancha nas costas amarelo-alaranjada, com uma linha preta larga no centro. Os jovens são mais cinzentos que os adultos. Lembra bastante a preguiça comum, mas uma forma de distinguir essas espécies é observar a coloração da pelagem na garganta. Na preguiça de bentinho é dourada, enquanto na preguiça comum é marrom. Preguiça de coleira, também chamada de preguiça preta. Vive somente nos trechos da Mata Atlântica, que vão do Rio de Janeiro ao sul da Bahia. Seus pelos são bem espessos e de cor castanho claro em todo o corpo, com exceção dos pelos em volta do pescoço, que são pretos e mais compridos, lembrando uma coleira. Essa coleira de pelos é maior e mais escura nos machos. Os filhotes e os jovens não têm esses pelos. Eles crescem à medida que os animais vão ficando mais velhos. Ficam acordadas durante o dia e durante a noite. Muitos animais dormem durante algumas horas e ficam acordados durante outros períodos, intercalando as horas de sono e de atividade durante as 24 horas do dia. As fêmeas pesam em média 7 quilos e medem em média 68 centímetros. Já os machos pesam em média 6 quilos e medem cerca de 64 centímetros. É uma espécie bastante ameaçada de extinção, principalmente devido à destruição de sua casa, a Mata Atlântica. Preguiça anã. Essa espécie foi descoberta no ano de 2001 em uma ilha do Panamá. É também chamada de preguiça anã de 3 dedos. É encontrada apenas na ilha Escudo de Veráguas, de apenas 5 km² de área, na costa norte do Panamá. É a menor das preguiças, medindo entre 48 a 53 centímetros e pesando entre 2,5 kg a 3,5 kg. Devido à pequena área que ocupam e à diminuição de sua população, as preguiças anãs são consideradas ameaçadas de extinção. Preguiça real, também chamada de unaú. Ocorre a leste dos Andes, no sul da Colômbia, Venezuela, Guianas, Equador, Peru e no norte do Brasil, na Amazônia. São animais solitários e ficam mais ativos durante a noite. Pesam de 4 a 8,5 kg e medem de 60 a 86 centímetros. Tem cor castanha acinzentada. Preguiça de Hoffmann.
No Brasil vive somente na floresta amazônica. É encontrada também em Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador, Venezuela, Peru e Bolívia. Tem hábitos noturnos, ou seja, fica acordada durante a noite e dorme durante o dia. Pesam de 3 a 8 quilos e medem de 54 a 70 centímetros. Infelizmente, existe a caça de bichos preguiça. Muitas pessoas pegam as mamães preguiças, retiram seus filhotes e eles são vendidos como animais de estimação em feiras livres e em beiras de rodovias. Se você não encontrar ou ver isso, denuncie para a autoridade da sua cidade, para a polícia. O tráfico de animais é crime ambiental. E os filhotes são muito difíceis de serem criados, geralmente eles morrem. As preguiças comem folhas de algumas árvores específicas, a criação é muito difícil e é um crime. Os filhotes, quando são recuperados pela polícia, são levados para centros de recuperação, centros que cuidam desses bichos. E depois de crescidos, eles são devolvidos para a natureza, onde é o lugar correto para esse e para outros animais silvestres. E é isso aí, meus amigos. Se vocês gostaram dos bichos preguiça, deixem seu like e seus comentários. E não se esqueça, se inscrevam aqui no canal Animal TV. Todas as semanas eu vou trazer muitas curiosidades como essa pra vocês. Tchau, turma. Até a próxima.